Olá, tudo bem com vocês? Espero que Deus esteja com cada um de vocês. E estava meditando essa semana, né, sobre o livro de Jó, e daí veio esse tema, por que os bons sofrem, né, que eu creio que é um tema muito importante, muito interessante e muito atual, né, nos dias que nós estamos vivendo. Creio que todos nós temos passado, né, por, por lutas, por dificuldades, né, por problemas. E você se questiona, né? Eu tenho feito tudo certo. E parece que quanto mais eu busco, quanto mais eu tento fazer as coisas certas, mais difíceis as coisas ficam para mim. Então, por que os bons sofrem? Porque é tão difícil para mim. Parece que é difícil só para mim, parece que para os outros tudo é tão fácil. E a história de Jó, ela explica muito sobre isso. A história de Jó, ela vai deixar bem claro, né, para nós o porquê que as coisas são assim, né? Será que Deus é injusto, né? E se você for olhar a história de Jó, Jó era um homem justo e íntegro. Jó era um homem conhecido no céu e Jó era um homem conhecido no inferno, tanto que quando os filhos de Deus, os anjos, chegam para se apresentarem diante de Deus, o diabo também vem junto e Deus fala para ele: "Você tem visto meu servo Jó, quanto ele é justo, quanto ele é fiel?" E o diabo não fala: "Quem é esse?" Não, o diabo sabia quem era. Tanto que ele fala: "Mas lógico, você dá tudo para ele." O interessante é que esse argumento do diabo ele é furado porque Deus deu tudo para o diabo e mesmo assim ele se rebelou, né? Mas tá vendo que essa visão de que se eu buscar Deus eu vou ser próspero, né? Eu vou ter saúde, eu vou ter prosperidade, eu vou ter tudo. Essa ideia é uma ideia antiga, né? Naquela época o diabo já falava isso: não, você dá tudo para ele, por isso que ele te serve, né? E aí Deus fala para ele: não, você pode mexer na vida dele, né? Só não vai poder mexer no espírito, mas você vai mexer na vida dele. E aí o diabo começa. Deus deu permissão para o diabo atuar na vida de Jó. E Jó não entende nada, porque ele, como Deus mesmo disse, ele era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem bom, e começa a passar por lutas, começa a passar por dificuldades. Como que você explica isso? E Jó não entendeu nada, né? Jó dizia para os amigos dele: olha, eu não sei por que eu estou passando isso, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, se eu não fosse, tudo bem, né? E ele entra nessa questão do merecimento, né? E aí você não entende nada. Porque ser justo e íntegro, né? Nos padrões humanos, né? Jó era justo e íntegro nos padrões humanos. Jó não era perfeito. Que a palavra de Deus diz que todos pecaram. Então Jó era um homem bom, sim, era um homem bom. Mas isso não lhe dava o direito de questionar a Deus, né? Essa é a questão. E aí Jó fica nessa, né? Ele não blasfema contra Deus, mas ele fica questionando por que ele está passando aqui sendo que ele é uma pessoa boa, né? E os amigos de Jó também ficam nessa. Não, você deve ter feito alguma coisa errada para você estar passando por isso. E é o que muitas igrejas hoje fazem, né? Com a teologia da prosperidade. Quando você começa a descer, né? Começar a perder algumas coisas na sua vida. Não, você pecou, você está com algum pecado. Será? Não pode ser um tratamento de Deus? Não pode ser uma permissão de Deus? Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos algo para alguém em nome de Deus, né? Porque essa teologia da prosperidade não foi Deus que criou, porque se fosse assim, Jó não poderia passar por lutas, por dificuldades. Então por que Jó passou por lutas e dificuldades? Ele não era justo, ele não era íntegro, ele não fazia tudo certo. A questão é que esse mundo ele não é justo. Deus é justo, mas esse mundo não é. O sol nasce para o justo e para o injusto. O sol nasce para os dois, entendeu? Então Deus não tem nada com isso. O mal entrou na terra através do homem. Então aquele que buscar o bem na terra, quanto mais mal tiver na terra, igual agora nós estamos vivendo, mais pressão você vai sentir. Jesus merecia a cruz? Ele não era um homem bom? Ele não era Deus? Os discípulos mereciam a cruz? Os discípulos não tinham dinheiro. Mas eles poderiam ter? Sim, mas não tinham, a maioria não tinha. E morreram
decapitado, eles mereciam morrer, os discípulos? Mas morreram por quê? Porque o mundo é mau. É o preço que você paga. O céu não é aqui, meu querido. Quero deixar bem claro isso. Essa frase ela é tremenda. O céu não é aqui. As pessoas têm vivido aqui na Terra como se o céu fosse aqui. E aí buga a mente porque tantas coisas ruins estão acontecendo na Terra. E aí o céu é aqui? O céu não é aqui. Nós estamos sendo preparados para o céu. Então aqui é um campo de batalha. Prosperidade financeira, como que isso vai mensurar a sua intimidade com Deus, a sua proximidade com Deus? E na questão do merecimento, nós não merecemos nada. Nós viemos do pó. Nós caímos. Nós erramos contra Deus, nós pecamos contra Deus. Né? E Jó acha que ele está com moral. Não, eu sou um homem bom, sou um homem correto, eu mereço. Nós não merecemos nada. Nem a salvação é por merecimento, nada é por merecimento, nós não merecemos nada. É graça. Deus nos deu, Deus nos criou, Deus criou a terra, tudo que nela há, né? Deus nos fez do pó. Nós caímos, Deus mandou o Salvador para nos salvar. Quem somos nós? Nós não somos nada. Só um amigo de Jó que teve essa visão. Fala, Jó, você não é nada. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar os propósitos de Deus? Aí você vê algumas pessoas, eu determino, eu não aceito. Que isso, gente? Quem somos nós? A palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Os corações quebrantados não rejeitará o Senhor. Então, sim, a palavra de Deus diz que o Senhor açoita todo filho que Ele ama. Olha aí, você vai ser moído quando você se entrega para Deus. Você vai voltar para o pó para Ele te moldar de novo. Ele vai te moer como o azeite da oliva, né, do fruto da oliveira. É moído, triturado. A uva para virar o vinho, ela é triturada. Deus vai te triturar. Por isso que muitos não entendem esse evangelho que é pregado hoje em dia. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, é entrega. E quando Jó começa a questionar Deus, Deus aparece para ele e fala, Jó, mas vem cá, quem é você para me questionar? A mesma linha do amigo de Jó, né, Eliú. Onde você estava quando eu criei o céu, quando eu criei a terra? Você sabe como que o gelo é formado? Você sabe como as nuvens são formadas? Você sabe como a chuva é formada? Você sabe como eu fiz separação da água do mar, até onde ela poderia subir? Você sabe qual a dimensão da terra? Então, assim, Deus falou para ele, abaixa a bola aí. E é tão tremendo isso, que você vê a mão de Deus na vida de Jó, porque Jó mesmo diz no final do livro, eu não tenho respostas para o Senhor. Eu falei de coisas que eu não sabia. Então Jó teve humildade de se humilhar diante do Senhor, e o Senhor o exaltou. Então, nós temos que nos humilhar diante do Senhor, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer os nossos pecados, a nossa vida errada, e reconciliar com Ele. E para mim finalizar, Jó, ele fala no final, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu vivi uma vida como se eu fosse bonzinho, o Senhor ia ser bonzinho comigo aqui na terra, eu não ia ter sofrimento, eu não ia ter luta, eu ia merecer minha salvação. Não é nada disso, é tudo graça, querido. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E para finalizar, lembra do rico e do Lázaro? O rico era justo, o rico era injusto. O rico era injusto. O rico era um homem ímpio. Jó era um homem bom. Lázaro era um homem bom. Mas Lázaro era um mendigo. Então Deus não estava com ele. Lázaro comia das sobras daquele rico. Mas quando os dois morrem, para onde o rico vai, para onde Lázaro vai? Os planos de Deus para a sua vida, meu irmão, é eterno. Não questione a ação de Deus na sua vida. Que Ele te abençoe. Um grande abraço.